Então, novamente, estamos aqui de volta para novas reflexões. Então, a gente concluiu aquela mensagem lá da Joana de Ângeles, do livro Após a Tempestade, os Novos Obreiros do Senhor. E agora, então, vamos retomar com nossos estudos das obras complementares idôneas. Então, fazer uma série de estudos agora das obras de André Luiz, né? Nós vamos fazer resumos de cada livro, porque são muitos livros, né? Então a gente não vai se ater assim. Imagina pegar um livro para estudar, nós vamos demorar bastante tempo. Então a ideia é que a gente faz um panorâmico em cada capítulo de cada livro. E para nos auxiliar nessas atividades, nós temos um livro aqui que é o livro Roteiro de Estudo das Obras de André Luiz. São estudos e comentários e resumos da série A Vida no Mundo Espiritual. Então é este livro que nós vamos estudar a partir de hoje. É um livro da editora Boa Nova. Os comentários são do espírita Eurípides Couto. Então nós vamos fazer uma apresentação dessa obra. Essa obra da Boa Nova. Essa obra é a terceira edição, que ela foi lançada em 2014, já está na terceira edição, que a gente adquiriu. E uma coisa importante que nós tem aqui no livro também, tá? Uma autentificação no cartório a Federação Espírita Brasileira, autorizando desta obra pela editora Boa Nova, que foi feito esse documento no Rio de Janeiro, dia 11 de janeiro de 2010, a autorização desta obra. Está lá no livro. Lá. Então, o primeiro livro que nós vamos então refletir vai ser o livro Nosso Lar. Tá? O livro Nosso Lar, que é o primeiro da série de André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Né? A psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Então nós vamos ler ali, eu mandei lá, né, para nós acompanhar a leitura ali que fala sobre o nosso lar. O primeiro lá que vocês têm, que diz o nosso lar é o nome da colônia espiritual. Que diz ali o nosso lar, um capítulo. Encontraram lá? Então pode ler ali para nós. Nosso Lar é o nome da colônia espiritual que André Luiz nos apresenta neste primeiro livro da coleção de sua lavra, 13 livros, A Vida no Mundo Espiritual. Em narrativa vibrante, o autor nos transmite suas observações e descobertas sobre a vida no mundo espiritual, atuando como um repórter que registra as próprias experiências. Revela-nos um mundo palpitante, pleno de vida e atividades, organizado de forma exemplar, onde espíritos desencarnados passam por estágios de recuperação e educação espiritual, supervisionados por espíritos superiores. Nosso lar nos permite antever o mundo espiritual que nos aguarda quando deixarmos o corpo carnal pela morte física. Então aqui é uma apresentação da obra do livro Nosso Lar, né, que é o nome dessa colônia espiritual que André Luiz então nos apresenta ela. E ele então faz esse trabalho de nos trazer 13 obras, né? No Espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Então são 13 livros que nós vamos então refletir nesses de hoje. E esse livro então vai nos facilitar, né, os estudos, que é esse roteiro de estudos
de André Luiz. E nós vamos então assim fazer passar. É importante assim que as pessoas que vão acompanhar, que já leram, mas de repente já esqueceu. Ah, mas eu vi um filme do Nosso Lar, né? Comentou, o filme é muito bom, é bom o filme, mas o filme assim, ó, comparando, eu vou ver o filme hoje para acompanhar os estudos. O filme é um resumo do resumo, né? Então, bem dizer, quase muitas coisas não tem assim, né? A gente vai aprender muito mais lendo o livro mesmo. O filme é só para mostrar alguma coisa, chamar a atenção do povo, né? Para estudar, para conhecer um pouco, né? Então eu vou solicitar a todos que vão acompanhar que tem os recursos da internet, então tem as obras de Chico Xavier, tem toda essa coleção em PDF gratuita. Pode digitar lá no Google, lá o livro, lá Nosso Lar, vai aparecer um monte de coisa, né? Tem audiobooks também, né? Aqueles que não têm tempo de ficar ali com a obra física lendo, pode escutar, né? Então a gente também tem esse recurso, books, muito bom. Então acompanhem, façam as suas leituras. Nós vim aqui comentar, né? Sobre o capítulo 1, porque aqui nós vamos ver mais adiante sobre o capítulo 1. Ele faz um comentário bem breve ali, significativo, de alguma coisa importante, do que foi falado no capítulo 1, né? Ele não vai entrar nos detalhes ali do capítulo 1. Então é por isso que é importante a gente leia, e aí então a gente tem um conhecimento, né, sobre esse capítulo, sobre os capítulos do livro que vai ser estudado, para que a gente chegue aqui, cada um traga a sua contribuição. Eu achei importante isso, aquilo. Não se ater só aquilo que está no livro, né? Então trazer os comentários extras, que vai ser muito importante. Eu achei legal aquilo, eu li aquela coisa bacana, achei importante. Então traz, né? Não vou ficar só esperando do estudo aqui, que a ideia é as pessoas também a leitura. Isso é muito importante, porque muitos ficam esperando pelos estudos. Claro, é bom, né? A gente escutar é uma forma de aprender, mas quando eu vou atrás pesquisar, eu vou aprender muito mais, e aí eu posso somar com aquilo, né, que está acontecendo no estudo. Tá? Então vamos continuar ali com a leitura. Eu enviei ali a leitura para nós acompanharmos aqui. Ali onde diz Jesus afirmou. Tem uma passagem ali de Jesus. Jesus afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. João capítulo 14, versículo 2. É isso? André Luiz, após desencarnar inicialmente, perambulou por sombrios arrebaldes do plano espiritual, ou umbral. 8 anos depois, sendo socorrido, foi levado para a área de refazimento e aprendizado, encontrando a harmonia e o caminho do progresso. Hospedou-se numa cidade espiritual denominada Nosso Lar, certamente uma das moradas aludidas por Jesus. Nos anos seguintes, em abençoada série de reportagens, livros, que repassou para Francisco Cândido Xavier, algumas obras são resultantes de parceria. Ofertou-nos detalhes absolutamente inéditos do plano espiritual. Começou por Nosso Lar. Então aqui traz uma passagem de Jesus, né? Mostrando então em João 14, 2 que há muitas moradas na casa de meu pai. Então não são só moradas físicas, né, que a gente vive aqui no planeta Terra, tem muitos outros planetas, a gente sabe. E tem também, né, cidades, né, espirituais, colônias, como diz aqui, a gente vai conhecer uma das colônias espirituais, que é o Nosso Lar. Nós vamos conhecer.
Então essa aí foi uma série de reportagens de livro que repassou para Chico Xavier, então André Luiz. E algumas obras também são resultantes da parceria que ele teve com Valdo Vieira, o médium. Então ofertou-nos detalhes absolutamente inéditos do plano espiritual. Então muita informação, muita coisa nós vamos aprender com essas obras de André Luiz, né? Então vamos continuar ali. Agora tem identificação. É para ler isso? As identificações. Pode ler ali para nós conhecer a obra, né? Nosso Lar, título, Nosso Lar, 50 capítulos, 281 páginas. O autor, Espírito André Luiz, pseudônimo espiritual de um consagrado médico que exerceu a medicina no Rio de Janeiro. Psicografia, do Xavier, concluída em 1943. Edição, primeira edição de 1944, pela Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Para desenvolver esse trabalho, consultamos a 48ª edição de 1998. Em 2006 foi lançada a 56ª edição, do 1531 ao 1560, milheiros de exemplares. Tem uma nota. Em 2003, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a FEB anunciou que esta obra alcançou a expressiva marca de 1,5 milhões de exemplares. Comemorando tão expressiva marca, a Federação Espírita Brasileira reeditou com nova diagramação e capa a coleção dos 13 livros de André Luiz com psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, tratando a vida no mundo espiritual. O presente livro teve essa primeira edição especial em 2003, de 10.000 exemplares. Prefácio, Espírito Emmanuel, introdução do próprio autor espiritual, André Luiz. Fundação, no século XVI, por portugueses distintos desencarnados no Brasil. Localização, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Aqui só um pouquinho, aqui está, tu leu ali antes a identificação da obra, da estrutura da cidade espiritual Nosso Lar, tá? Só para o pessoal não se confundir. Então a fundação, quando foi fundado o Nosso Lar. Leio tudo de novo? Pode continuar ali. Então foi fundado no século XVI o Nosso Lar, né? Por portugueses desencarnados no Brasil. Pode continuar. A localização, sobre a cidade do Rio de Janeiro. O governador, a governadoria está num edifício de torres soberanas que se prendem no céu. Se perdem. Se perdem. Ministérios são 6, a saber, Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, dos Esclarecimentos, da Elevação e da União Divina. Ministros, cada ministério é administrado por 12 ministros. População, homens e mulheres, jovens e adultos desencarnados, em número de 1 milhão, segundo dados fornecidos pelo autor em 1943. Construções, dependências e lugares especiais. Grande muralha protetora da cidade, com baterias de proteção magnética. Conjuntos habitacionais, praça central, que acomoda até 1 milhão de pessoas. Fontes luminosas, jardins, parques arborizados, o Bosque das Águas, o Rio Azul, o Campo da Música, a Câmara de Retificação para enfermos e etc. Umbral, região com várias escalas morais, sendo a mais infeliz denominada Trevas. Agora tem citações especiais. Acho que é ler um pouco.
sei lá. Veículo de transporte de grande comprimento com deslocamento veloz e aéreo. Eu só queria falar aqui que eu achei a praça. Tu viu que a praça ela abriga quantas pessoas ali? 1 milhão. A Praça Central acomoda até 1 milhão de pessoas. É uma pracinha bem grande. O coral. Deixa eu ver se eu aumento. A coisa tá feia. Coral, 2.000 vozes. Hino sempre contido. O hino sempre contigo. Contigo? Sempre contigo, Senhor Jesus. A ti, Senhor, nossas vidas. Globo de cristal de 2 metros de altura, utilizado em reuniões mediúnicas com encarnados. Bônus hora. Beneméritos prestados. Cada hora de trabalho corresponde a 1 bônus hora. Então essas são as citações especiais, né? O aerobus, o veículo lá de transporte, aquele que fica, né, volitando lá, né, para transportar as pessoas. Um coral, né? Que coral, né? De 2.000 vozes, né? Louvores a Deus que eles fazem. Cristal de 2 metros de altura, utilizado para as reuniões mediúnicas com os encarnados. E o bônus hora, né? Nós vamos ver que lá o nosso lar é como se fosse nós aqui vivendo aqui, uma sociedade, uma comunidade. Entendeu que ele está correndo atrás dos bônus horas, né? Todos nós, né? Então a gente vê que lá não tem, só a diferença é que lá não tem dinheiro que nem aqui, né? Não tem, né, ferramentas de negócio lá, de produtos, né, para vender. Lá então o que tem lá é esse bônus hora aí, que é através do teu trabalho que tu faz que tu vai ganhar um bônus, né, no caso, né, pelo trabalho que tu faz, né? O importante é que esse bônus hora a gente já tá valendo, na verdade, não é valendo o bônus hora, porque o bônus hora conta com que o que a gente faz aqui também de bom aqui na Terra. Que o que a gente plantar de bom aqui, quando chegar lá, vai ter o fruto, os resultados. Bônus horas teve positivo já para receber, para chegar lá no melhor, né? Tá, esse me fez em cima lá e aí fica lá na conta. A gente não traz junto. É pra trazer uns bônus horas pra cá, né? Ele vai dar. Depois nós vamos ver mais adiante quando falar desse bônus hora, mas com certeza ele vai. E tipo assim, já adiantando, tipo assim, tem pessoas que chegam lá, que nem o André Luiz, que não tem. Então como é que ele vai adquirir uma casa lá na comunidade? Ele vai ter que trabalhar para conseguir alcançar um bônus hora X para poder comprar a sua casa. Entendeu? Tá, isso, eu fui muito boa aqui na Terra, eu adquiro bônus hora também, quando chego lá tem Se tiver bônus hora positivo, um valor, por exemplo, se nós não lá, por exemplo, numa colônia espiritual, a gente não sabe de qual colônia a gente veio, né? Muitas pessoas, por conhecerem só o nosso lar, acham que vai todo mundo pro nosso lar. Não, e essa colônia Nosso Lar é uma colônia que está contando, mostrando para nós como é que funciona, mas que ela está lá no perímetro, na região do Rio de Janeiro. Então é uma colônia para o pessoal que mora naquela região. Então nós que moramos aqui no Rio Grande do Sul, seria um outro tipo de colônia aqui próximo aqui ao Rio Grande do Sul, né? Então vai ser um outro nome essa colônia, né? E aí então, claro, o trabalho no bem que a gente for fazendo aqui já vai conseguindo recursos, já dependendo da situação, se a gente não tem em casa, a gente pode de repente fazer uma casinha, alguma coisa, fazendo já o trabalho do bem aqui, né? Tudo depende, né? Não tem como saber isso, né? Muitos moram, infelizmente, de favor na casa de alguém, né?
Depois nós vamos ver mais tarde, o André Luiz teve que morar de favor do nosso lar na casa da família do Ulisses, né? Nós vamos ver mais adiante, que é um enfermeiro que vai ajudar ele lá, auxiliou ele na sua recuperação, né? Nós vamos ver mais adiante, porque ele não tinha casa. Então agora nós vamos adentrar no resumo então dos capítulos a capítulos, tá? Então nós vamos comentar agora o capítulo 1. Tá? Então quem leu o capítulo 1 ou que escutou um audiobook, ali tem alguma informação importante, né, relevante que queira trazer. Então nós vamos ler aqui, esse é um resumo desta obra, né, da Boa Nova do Eurípides Coelho, que faz esse trabalho dos resumos, né? O que ele achou importante em cada capítulo e colocou. Mas nós podemos somar com isso e trazer mais informações, né, que acha importante, interessante, de trás e soma com esse trabalho, né? Então nós vamos ver no capítulo 1, ó, nas zonas inferiores. Tá? Vamos ler aqui então, vamos comentar depois. Descrição fantástica do local onde o autor espiritual esteve após a desencarnação. O lugar apresenta pouca claridade e André Luiz sentia-se permanentemente em viagem. Experimentou o pavor das chacotas vindas de desconhecidos, dificuldade para obter a bênção do sono e lágrimas permanentes. Esteve próximo à loucura, prestes a perder a razão. Via seres monstruosos, irônicos e perturbadores. Também eram constantes as recordações da quando gozava de material e pais extremamente generosos. Então aqui, logo no início, começa que nem no filme Nosso Lar mesmo, né? Começa numa região de sofrimento, né? Uma região escura, sombria, uma zona umbralina de treva, uma zona lodosa, né? E ele que sentia muita fome, né? O André Luiz sentindo fome, Sou eu lá. sentindo frio, sentindo sede. Tremilicando. Então todas aqui no nosso mundo aqui, ele sentindo aquelas sensações lá. Necessidades fisiológicas também. Também. Sentia. Ele tinha também. E aí ele começou, a sua barba ficou grande, né? Suas roupas estavam ficando rasgadas, velha. Também ficou um tempão, né? E ele sofrendo muito no início do livro, mostra o sofrimento dele, as criaturas. As criaturas de chacota, como diz aqui com ele, né? Incomodando ele, perturbando ele, muitos chamando ele de suicida, né? Suicida! Né? E o André Luiz estava já sofrendo muito, estava muito perturbado, e eles xingavam ele, incomodavam ele. Então realmente um momento assim, um desencarne que ele vai para essa região de muito sofrimento, né? Muito sofrimento, muita dificuldade. E ele esteve próximo à loucura, prestes a perder a razão, imagina, né? Via seres monstruosos naquela região, irônicos e perturbadores. Também eram constantes as recordações da existência terrena. Então ele lembrava, né, daquilo que ele viveu aqui na Terra, quando gozava de prosperidade, né, que era um médico renomado, bens materiais, né, e pais extremamente generosos que ele tinha, né. Aí ele se arrepende, vê aquilo tudo que ele está passando. Então esse é o quadro do capítulo 1, tá? Mostrando ali as zonas inferiores, todo aquele sofrimento, as dificuldades toda ali que ele está passando, sentindo, né? As dificuldades. Esse é o quadro do capítulo 1. Alguém mais lembra de alguma coisa do capítulo 1? Mas era isso, que ele sentia fome, sede, ele
sugava no barro, no lodo que tinha. A água não, a água para eles sanear sua sede, ele tomava daquele lodo mesmo, né? O que tinha um pouco de líquido do lodo, né? Ele sugava aquele líquido. Para te ver que sofrimento, hein? E aí nós vamos ver por que que ele foi para esse sofrimento, por que ele teve que passar por esse sofrimento. E viveu 8 anos lá nesse sofrimento, né? 8 anos. Que ele nem se deu por conta que ele já estava lá 8 anos, quando disseram para ele. Então nós vamos ali agora ler o capítulo 2, que é Clarencio. Seres maldosos e sarcásticos gritavam a André Luiz: suicida, criminoso, infame. Tentou em vão revidar. Com a barba rompendo-se, sofria cada vez mais pelo abandono que o envolvera. Não se em ser acusado de suicídio, pois sabia que não o fora. Lembrava-se de haver morrido no hospital após uma cirurgia intestinal. Sentia fome e saciava-se com a lama. A miúde via manada de seres animalescos. E agora a outra médico continua no outro lado. Espera aí. Médico sempre detestara Dionis, mas agora experimentava a necessidade de socorrer-se em alguma delas. No limite das forças orou. Em resposta, o benfeitor Clarencio surgiu das neblinas, acompanhado por 2 auxiliares. André Luiz foi conduzido ao nosso lar. Bom, aqui então, nesse capítulo 2, ele conhece o espírito Clarencio, né? Que foi o seu benfeitor ali, então, que auxiliou ele naquela região. Que diz que o Clarencio é um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio. Ele é um dos 12 ministros. E foi ele quem socorreu André Luiz, né? Então, ali no capítulo 2 continua, né? Os sofrimentos, seres maldosos, sarcásticos, gritavam a ele: suicida, suicida, criminoso, infame. E ele tentava em vão revidar. Com a barba grande, né, e solta, diz aqui, a roupa rompendo-se, sofria cada vez mais pelo abandono que o envolvera. Ele se sentia abandonado, ali estava sozinho, né? E um monte de espíritos perturbadores ali incomodando ele, né, perseguindo, gritando ali nos ouvidos dele: suicida. E ele não se conformava em ser acusado de suicida. Ele não entendia o porquê que eles chamavam ele de suicida. Né? E ele achava que não era suicida. A maioria das pessoas acha que suicídio é quando dá um tiro na cabeça, quando se enforca. Esse tipo de coisa, Por isso que ele achou. Ele disse: como assim suicídio? Não me tirei minha vida. Você tiro da ponte? Na ponte. Então a gente vê que tem os suicídios, esse tipo de suicídio. É o direto. Inconsciente. É o direto, né? O suicídio realmente é aquele que é provocado, no caso, pela pessoa, que ela mesma quer. E tem o suicídio inconsciente, né? O suicídio que é indireto, que foi o que aconteceu no caso do André Luiz. Que nós vamos ver mais adiante ali, que vai falar, né, o que houve com ele, né? Por que ele desencarnou como suicida, né? E aí então, até então ele não sabia o porquê. E ele lembrava de ter havido morrido no hospital. Então ele só lembrava que tinha morrido no hospital, né? Após uma... Assim, né? Intestinal. Mas depois nós vamos ver mais adiante, o médico vai dar os relatos de todos os problemas que ele tem, que ele causou. Tinha mais problemas. Ele vai explicar o porquê, do porquê do suicídio.
Na verdade, não teve só problema com o aparelho intestinal, ele causou danos sérios aos rins, se eu não me engano, ao fígado. Né? Ele também adquiriu sífilis, né? E através dessas sífilis, esses lugares que ele ia, né, que não dá assim, não conta bem como é que era, né? Mas ele procurava esse tipo de certos lugares assim, prostíbulos, né? A gente não dá os detalhes, mas essas energias deletérias que tinha até nesses próprios ambientes, que ajudava a dificultar ainda mais e comprometer ainda mais os seus órgãos, né? Por causa dessas energias deletérias. Então, como a gente disse antes, também ele tinha fome, nessa saciedade. Era a única coisa que tinha aquele leito, aquela lama ali que ele sugava, ali se rastejando, né? Aquela lama toda. E ele via então aquela manada de seres animalescos, né? Imagina a forma daqueles espíritos, né? Aqueles tipos de espírito que vivia naquele ambiente, animalescos. Né? Porque eles não dão os detalhes aqui para não nos apavorar mais, né? Imagina se eles dão detalhes, assim, os tipos de como é que eram as formas dos espíritos, das criaturas. Imagina. Então ele era um médico renomado e ele não dava bola para religiões, né? Era uma pessoa que não dava bola para essas crenças. Mas agora, através da dificuldade, e aí então é na necessidade que a gente vai acabar lembrando de Deus, né? É ali que a gente acaba lembrando. E nesse momento que estava acontecendo com ele, então ele lembra no limite das suas forças, então que ele faz uma oração. Daí já estava lá 8 anos, né? Ele estava 8 anos e aí então através daquela oração, a pedidos da sua mãe, que orava muito por ele, conversava com o Clarencio para ajudar no resgate do seu filho. Logo quando ele fez essa oração pedindo ajuda, o Clarencio já avistou ele, que estava por perto ali, e aí então facilitou o socorro, né? Então a gente vê a importância aqui também da prece, né? Em todas as situações. Imagina nesses 8 anos, ele teve que chegar ao extremo do sofrimento, a chegar a sugar o líquido da lama para lembrar de Deus. Entendeu? O orgulho da pessoa, né? E aqui na Terra nem tem essas pessoas. E aí então ele lembra de Deus e diz que a sua mãe orava com ele, era um espírito já mais elevado, orava com ele, ensinou ele a orar, tudo, né? Era uma família católica. E aí então ele lembra de Deus naquele sofrimento, ele pensou, não aguento mais sofrer, Senhor, me ajuda. Aí então deu aquele clarão, aquela ajuda veio, o Clarencio já avistou a ele. Aqui diz, né, em resposta, o benfeitor Clarencio surgiu das neblinas, né? Então era um ambiente trevoso, de neblinas, espesso, escuro, que não conseguia... Eles não conseguiam ver os benfeitores porque eles estavam com essa neblina, né? Estavam envoltos de trevas, né? Porque eles não conseguiam se conectar com eles. É a lei de sintonia, né? E aí, a partir do momento que ele se conecta com a divindade, com o Pai, o Criador, aí então ele consegue, então, eles enxergar ele, né? Ele também consegue visualizar eles, né? Aquela neblina já sai, já para ter uma visualização melhor. E o Clarencio estava com 2 auxiliares, né? E aí então dali André Luiz foi conduzido então para a colônia Nosso Lar, né? Então depois de todo aquele sofrimento, aquela dificuldade, chega lá, eles socorrem ele por maca, né? Uma maca que levam ele. E aí ele chega lá numa situação bem complicada. E aí no início ali eles entram naquelas câmeras de retificação, né? Alguns entram ali.
No caso dele, ele foi pro leito do hospital, né? O André Luiz, no caso, foi para um hospital. Que eu acho que depende do estado de cada espírito, né? Espíritos que já estão em caso de demência muito profunda, loucura, né? Eles vão para essas câmaras de retificação. Que até lá no filme do Nosso Lar mostra também, né? E depois... No filme não mostra ele indo para essa câmera, só mostra no hospital. Agora, se ele foi antes... Não, no livro diz, né? Não sei. No livro diz que ele vai direto pro leito, né? Direto pro leito. Tá. Então eles fazem uma avaliação, dependendo de cada espírito, o que aconteceu com ele, ele vai ou pro hospital, ou ele vai então para um lugar, porque ele vai ter que... Ele acumula muito, o estado de demência, de loucura, acumula muito aquelas energias deletérias, né? Então por isso aquelas câmaras de retificação, que é um ambiente para ir fazendo aquela limpeza fluídica ali naqueles espíritos, né? Fazendo com que eles possam novamente ter melhor equilíbrio para poder ir para um leito de hospital, né? Então depende muito da situação de cada espírito. No caso dele, ele não estava assim já em estado, ele quase entrou em estado de loucura, mas não chegou a enlouquecer ainda, né? Estava ali sofrendo. Nesse lugar ainda foi resistente, né? Ele era até pirado. Não é fácil. É que ele era uma pessoa forte, né? De nada. Uhum. Fala ali também que o Clarencio é um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio. Sim. Eram os 12 ministros que ele fazia aquele trabalho ali no auxílio ali, né? Desses espíritos aí, né? Falta quantos minutos ainda? Daqui a pouco já deu o horário aí. Falta 5. Sim, no capítulo 13 é curtinho aqui o comentário. Né? Vamos ler ele. A gente termina aqui no 3. A oração coletiva. Descrição de nosso lar e do ambiente de oração coletiva. Ao crepúsculo, um espírito coroado de luz, o governador espiritual, seguido por 72 outros espíritos, seus ministros, entoa harmonioso hino. André Luiz, reconforta-se. Então o André Luiz foi enviado para aquele leito de hospital e ele já estava se sentindo melhor. No livro conta que eles dão um caldo para ele, né? Um caldo reconfortante, ele já se sente um pouco melhor com aquele caldo, ele sente um gosto saboroso naquele caldo e ele se reconforta. E aí então o Clarencio diz: Luiz, a gente todo no crepúsculo, ao final, ao entardecer, né? No crepúsculo, na colônia, para fazer, né? Fazer a oração. Então ele pede licença para ir lá fazer a oração, que ele era um dos ministros, ficava junto com... Então o governador fazia a prece junto com aqueles 72 ministros. E o Clarencio era um dele, pediu licença para ele. E o André Luiz diz: não, eu pode fazer uma caridade, eu gostaria de ir junto lá participar, ver como é que é. Eles, mas André, esperar, não está muito bem. Então, retomando aqui, deu uma quedinha. Então o André Luiz pediu para acompanhar o ministro, o Clarencio. E ele então pediu a caridade para ele ajudar, ajudou ele a sair. Aqui vamos, daí eles foram e o André Luiz se encantou, né? O governador coroado, todo iluminado, aqueles ministros na volta fazendo aquela prece, aquelas orações. Eu falei pra te parar. Eu não posso ficar. Então, assim, a gente vê assim, um ambiente de muita luz, né? André Luiz mostra como é aquilo tudo muito bonito, muito lindo. Então essa é a oração coletiva que é feita lá. Imagina que prece, né? E André Luiz já